o bolsonarismo e a sua relação com a ignorância e o inconsciente coletivo brasileiro que ainda está preso lá no Brasil colonial e muitas vezes não consegue entender a gravidade de como nós lidamos com o conhecimento e como nós lidamos com nossas relações com um objeto tão importante como os livros. Vem com a gente, vamos discutir isso. Essa semana nós tivemos uma cena assim patética que eu achei assim bastante emblemática. O Jair Renan foi visitar o pai dele, o Bozo Bocó, que está lá engaioladinho, e ele foi, ao ser interpelado pela imprensa, ele começou a falar, fez todo aquele drama que a gente sabe, que o papai está com soluço, que o papai está muito deprimido, que o papai está mal, e que ele havia levado alguns livros para o papai ler. Aquele papai que, impressionantemente, não sei se vocês viram, mas lá na cela dele, na Polícia Federal, ele tem uma estante. E eu fiquei pensando, Bolsonaro e estante, tudo isso no mesmo texto, ou na mesma frase, não combina, né? Porque a gente tem aí um cara que, ao comentar sobre livros didáticos no Brasil, ele disse que os livros didáticos tinham um problema muito sério, porque os livros eram cheios de coisas escritas. Ou seja, um livro cheio de coisas escritas. Qual é a função do livro se não é ter coisas escritas? Então já mostra que o nosso ex-presidente, infelizmente, e atual presidiário, o Bozo Bocó, ele tem uma profunda dificuldade de lidar com livros. Se a gente for buscar um pouco mais na história recente do Brasil, ali há uns 5, 6, 7 anos atrás, mas não, por volta de 2018, 2019, quando ele assumiu o desgoverno do Brasil, ele fez uma limpa, né, nos livros do Palácio e botou para fora mesmo, jogou para fora. Então já vê que a família tem muita dificuldade a lidar com os livros. Acontece que a jornalista perguntou para o Jair Renan quais livros ele havia levado para o papai animal dele. Aí ele fez aquela cara de bobo alegre que ele tem, começou a fazer um esforço de memória que durou alguns segundos, de maneira um pouco tanto prolongada, e ele disparou. Eu fui levar, os livros que eu levei para o meu pai eram caça-palavras, ou seja, aquele tipo de literatura, aquele tipo de atividade recreativa, que a gente às vezes até dá no contexto educacional, mas que a gente sabe que não agrega grande coisa, a não ser para pessoas que estão passando pela fase de alfabetização, ou quando você está lá ainda no fundamental, talvez no fundamental 2, mas a gente já começa a entender que no ensino médio, se a pessoa estiver fazendo isso, é porque ela está com muita falta do que fazer, ou porque ela quer preencher um espaço, porque não representa de fato uma grande contribuição intelectual. Então vejam só, o Jair Bolsonaro e seu filhote com cara de lhama, o Jair Renan, tem como exemplo de literatura caça-palavras. Aí eu fiquei pensando, né? Poxa, que coisa triste, né? Você vê uma pessoa que desgovernou o Brasil, que deveria ter governado, que representou o nosso país, porque além de chefe de governo, ele era também chefe de Estado. É uma pessoa com profunda aversão aos livros, ao conhecimento. É o mesmo presidente que disse que o mal da geração de hoje, que tem mania de diplomas e que bastava fazer um curso de técnica em refrigeração, que dava mais futuro do que ser engenheiro, por exemplo. E eu comecei a pensar e eu estava ligando os pontos, né? Como eu tenho minha vida toda dedicada à educação, estou completando 35 anos dentro do magistério, atualmente estou fora de sala de aula, mas eu estou trabalhando ainda dentro da educação. Foram 32, 33 anos dentro do magistério, em sala de aula. E isso me choca muito, né? Porque existe no inconsciente coletivo do brasileiro uma espécie, isso não estou falando que é todo mundo, tá, gente? O Brasil é um país que tem grandes contribuições no campo da construção do conhecimento, das ciências, tem grandes intelectuais, nós temos uma literatura fabulosa, nós temos livros maravilhosos, mas a gente percebe
que no Brasil existe, por parte de muitos, no seu inconsciente, uma resistência muito grande com os livros. É como se você falasse que os livros dessem um tom de pedância nas pessoas que falassem deles. Mas os livros, a gente sabe que é um elemento fundamental, né? Os livros são muito importantes. A gente teve aí Monteiro Lobato, que hoje a esquerda cirandeira anda meio que excretando, acusando ele de racista, etc. E tudo mais, sem querer entrar em detalhes nesse debate, porque esse assunto é um assunto bastante complexo. Mas o Monteiro Lobato ele foi um dos pioneiros no campo das editoras, e ele dizia que um país se construía com homens e os livros são muito importantes, porque os livros, quando você tem um livro na mão, eu estou aqui com um aqui pertinho, né? Eles meio que congelam o pensamento e as palavras das pessoas, e você pode ler com calma, com bastante cuidado, e fazer reflexões importantes. E hoje, quando nós estamos vivendo um mundo da leitura por meio de internet, a leitura digital, infelizmente a leitura por meios digitais, ela tem várias vantagens, né? Entre elas baratear e tornar mais acessível a leitura. Ela é cansativa, né? O brilho da tela cansa, e no livro a sensação física e tátil, e você poder ter mais facilidade, inclusive de grifar, e de anotar, e de marcar. O livro é um instrumento poderoso, ele nunca vai deixar de existir, ele pode ser substituído muitas vezes pelo digital, mas o livro físico está aí para ficar. E mesmo o livro digital não deixa de ser uma versão do próprio livro físico. Mas nós estamos agora vivendo uma época que parece que se concentrar 5 minutos virou uma missão praticamente impossível, as pessoas têm resistência aos livros, e eu lembrei de um fato histórico. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil, durante o Brasil colônia, até a chegada da família real portuguesa, que se deu, se me falha a memória, em 1808, se eu não me engano é isso aí, os livros, era proibido você portar livro no Brasil sem ter autorização expressa do rei de Portugal. Você tinha que ter um documento dizendo que você poderia ter esses livros em seu poder, emitido lá pela matriz, pela coroa portuguesa, senão você podia ser preso e até enforcado. Então, os livros demoraram muito tempo para chegar no Brasil e sempre tiveram essa aura de algo proibido, ou algo elitizado, ou algo de difícil acesso, né? E quando chegou Dom João VI aqui, a coisa começou a mudar de figura, já começou a circular os livros, e até mesmo na época já mais recente, ali no começo do século XX, a gente tem a figura de Monteiro Lobato, que vem, vamos dizer assim, levantar essa bandeira, né, na necessidade de termos editoras dentro do Brasil, né? Então, seria basicamente isso. Então, você percebe que existe uma espécie de aversão pelo mundo dos livros, né? Eu sou do tipo de educador que eu acredito muito nos livros, mas eu acho que a educação ela não deve ser exclusivamente livresca. Os livros são muito importantes, existem livros essenciais que devem ser lidos pelo estudante. É uma pena que nós acabamos nos perdendo na ideia de que a gente deve, vamos dizer assim, cativar, conquistar o leitor oferecendo livros que o atraiam, que o agradam. Isso deve ser feito, sem dúvida, mas a gente acaba ignorando que chega um determinado momento que você deve chegar para o estudante e falar: você tem que ler isso, você tem que ler Dom Casmurro, você tem que ler o Curtiço, você tem que ler Machado de Assis, você tem que ler o Curtiço, enfim, você tem que ler os grandes clássicos da literatura nacional, internacional, etc. e tal. A gente acabou se perdendo um tanto quanto nisso, que eu acho que, de certo modo, é reflexo dessa visão que a gente teve lá no Brasil colônia, onde os livros acabaram se tornando objetos sagrados, e ao mesmo tempo que eu tenho aversão, porque é coisa de gente metida a intelectual, enquanto que o livro, na verdade, é uma grande ferramenta da construção da intelectualidade. Intelectualidade essa que passa longe, quilômetros de distância, no Jair presidiário, ou no Jair Bolsonaro, ex-presidente, atual presidiário, e no cara de lhama, o Jair Renan. E, de fato, quando eu fiquei sabendo que a cela dele ia ter uma estante, eu pensei: para que essa estante? Seria para guardar feno? Eu acho que era para guardar feno. Mas
o Jairzinho, o Renan, já deu uma outra finalidade para essas prateleiras. Agora é para guardar caça-palavras. É isso aí. Muito triste, né? Saber que a gente foi desgovernado por esse ser. Mas é o que a gente tem para hoje, lidar com as consequências disso. E um governo que odiou profundamente a educação, porque essa gente odeia não só os livros, odeia a educação, odeia professores, odeia o aprendizado, odeia um povo inteligente, crítico, capaz de pensar. Gente, gostou desse vídeo? Dá seu like, inscreva-se no nosso canal. Até mais. E leiam, tá?